Boa tarde. Estamos iniciando o estudo do livro Céu e Inferno, hoje com o capítulo 6, que tem como tema, como origem, criminosos arrependidos. Então, nós iremos ler os depoimentos, as mensagens deles, como também as perguntas feitas pelos membros da Associação Espírita, Sociedade Espírita de Paris. E faremos, então, também comentários sobre determinados trechos da leitura. Então, vamos lá. Verger. Assassino do arcebispo de Paris. A 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Ciboure, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante, não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Evocado no mesmo dia da execução, deu as seguintes respostas. É interessante a gente fazer um comentário, porque pode-se pensar que seja fácil, assim, fazer a evocação de alguém que tenha morrido, desencarnado, no mesmo dia. É que o trabalho realizado pelo senhor Allan Kardec e toda uma equipe espiritual de uma grandeza muito grande, tinha toda a preparação necessária para isso. Que a gente possa ter a consciência de que a evocação de espíritos nos põe fragilizados. Então, tenhamos cuidado nisso. Estou deixando a recomendação e também explicando que isso foi realizado devido a toda essa preparação que havia dentro da equipe da Sociedade Espírita de Paris, sob a direção do lado físico do senhor Allan Kardec e do lado espiritual do espírito de verdade, da verdade, e também de Santo Agostinho. Então, foi feita a evocação e se conseguiu, vamos dizer, a presença do espírito que havia sido do Senhor, do espírito do Senhor que havia sido executado. Então, vamos à primeira pergunta, né? Ainda estou preso, diz ao corpo, diz o Senhor que foi executado. Então, a vossa alma não está inteiramente liberta? Uma pergunta da Sociedade Espírita de Paris. Não, não tenho medo, não sei. Esperai que torne a mim. Ele está dizendo aí que ele quer voltar para o corpo. Ele quer voltar para a condição dele. Ele sabe que ele está morto, mas ele quer se afastar e voltar naquela condição que ele estava, vamos dizer, da não evocação. Ele quer ficar livre dessa condição. Não estou morto, não é assim? Ele pensa, né? Arrependei-vos do que fizestes? Outra pergunta.
Fiz mal em matar, mas isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Um outro comentário aí, interessante. Ele joga a culpa do que ele fez como se o caráter dele não dependesse dele. Ele está transferindo a responsabilidade ao seu caráter como se fosse uma terceira pessoa. E claro que é ele mesmo. Evocar-me-eis de outra vez. Por que vos retirais, né? Se eu ouvisse, muito me atemorizaria pelo receio de que me fizesse outro tanto. Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do corpo. Olha aí o esclarecimento que está se dando, né? Renunciai a qualquer inquietação que não é razoável agora. E aí o Espírito pergunta: que quereis? Acaso sois senhor das vossas impressões? Ele questiona, né? Quanto a mim, não sei onde estou. Esforçai-vos por ser calmo, diz a pessoa que está conversando com o Espírito. Não, não posso porque estou louco. Esperai que eu vou invocar toda a minha lucidez. Ele está querendo não entrar nessa questão das perguntas, dos questionamentos. Se orasseis, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. Intimido-me, não me atrevo a orar. Olha só, né? Porque ele sabe, está com a consciência pesada, sabe que cometeu um erro, né? E ele acha que ele talvez não mereça, não tenha, vamos dizer, autoridade para fazer uma oração, né? Orai, que grande é a misericórdia de Deus. Oraremos convosco. Sim, eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. Compreendeis melhor agora a vossa situação? Resposta: ela é tão extraordinária que ainda não posso apreendê-la, compreender, né? Não mais te quero. 10. Vedes a vossa vítima? Resposta: parece-me ouvir uma voz semelhante à sua, dizendo-me: não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação. Estou doido, vô-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça de outro, afigurando-se-me, porém, que vivo no espaço entre a terra e o que denominais céu. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar-me o pescoço, mas isso será talvez o terror da morte. Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me, compadecidos.
Então, uma observação, ele já está um pouquinho à frente, porque ele já está começando a ver a espiritualidade à sua volta. É um bom sinal. Mas ele, com certeza, tem um grande caminho ainda para ser feito. E falam-me, mas não os compreendo. Entretanto, entre esses espíritos, há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime. Resposta: dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. Lembrai-vos das anteriores existências? Resposta: não. Estou indeciso, acreditando, sonhar. Ainda uma vez preciso tornar a mim. Novamente, ele está tentando não se colocar ali à disposição da entrevista, seria, né? 13 dias depois. Reconhecei-vos melhor agora? Já sei que não mais pertenço a esse mundo e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Ao mesmo tempo que ele está sentindo aquilo que ele fez, ele não está contente, ele está triste, preocupado com sofrimento, mas ao mesmo tempo, se sentindo fora do corpo, ele está começando a se sentir um pouco melhor. Sei a mais que há uma série de encarnações que nos dão conhecimentos úteis a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. Então, já observamos aqui que ele está começando a entrar no conhecimento um pouco maior, né? Sois punido pelo crime que cometestes? Resposta: sim, lamento o que fiz, e isso faz-me sofrer. Qual a vossa punição? Sou punido porque tenho consciência da minha falta e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Está se conscientizando. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me. Olha o espírito aí entrando numa conscientização maior, né? Pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões. O que, aliás, não fiz. Qual a vossa sensação quando vos evocamos? De prazer e de temor. Por isso que não sou mau. Em que consiste tal prazer e tal temor? Prazer
de conversar com os homens e poder, em parte, reparar minhas faltas, confessando-as, e temor que não posso definir um que de vergonha por ter sido um assassino. Desejais reencarnar na Terra? Até o peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, provando-lhe o temor. Monsenhor Cibur, evocado, disse que perdoava ao assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais que, posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para lhe não aumentar os sofrimentos, porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso, era já um castigo. Então, o senhor que foi assassinado já havia percebido naquele que o matou um certo arrependimento, né? Ele mesmo já estava percebendo isso. Pergunta: o homem que mata sabe que, ao escolher nova existência, nela se tornará assassino? Não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará, pois está quase sempre em luta consigo mesmo. Eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui. Ninguém nasce para fazer o mal. Nós temos na história grandes erros cometidos e que, de alguma forma, tocaram o mundo todo. Mas o mal, ele é causado pela decisão do ser aqui, quando encarnado, é uma decisão dele, não que ele havia programado fazer aquele mal, cometer aquele mal. Nós podemos até colocar aqui uma outra situação para que façamos uma reflexão, né? Que Deus seria esse que programasse um filho, uma criatura dele, a vir, renascer na terra para praticar o mal, cometer um crime, de alguma forma mexer com a harmonia geral do planeta. Então, ninguém renasce em lugar nenhum no planeta Terra ou em outros lugares para fazer o mal. Nós sempre iremos renascer para aprender, para praticar o bem e ter experiências que nos ajudem na evolução. A situação de Verger, ao morrer, é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como que aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. Isso realmente também é muito comum. Em reuniões mediúnicas, nós observamos sempre alguns irmãos perguntando onde que estão, que eles querem voltar para casa, ou estavam no trabalho, tendo alguma atividade, e não enxergam mais os lugares que procuram.
Então, estão se sentindo ainda no corpo. Mas outros espíritos, em circunstâncias idênticas, são constantemente acossados pelo olhar de suas vítimas. A enormidade do delito verge acrescentara a agravante de não se ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. De fato, ele desencarnou não estando arrependido daquilo que ele havia feito. Mas logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma e, repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. A isso não o impele a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas o alarme dessa consciência desprezada durante a vida é que, ora, se lhe faz ouvir. Por que não considerar valioso esse arrependimento? Uma boa pergunta, né? Por que não? Mesmo que ele não tenha se arrependido enquanto estava no corpo, mas imediatamente ele se arrependeu sinceramente. Então ele foi ajudado, né? Por que admiti-lo dias antes como salvante do inferno e depois não? E por que, finalmente, o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser por questão de horas mais tarde? É uma questão, né? Então, com certeza, o arrependimento, a hora que chega, pode-se dizer, o momento do acolhimento daquela alma que cometeu um erro. Fora para causar admiração a rápida mudança, algumas vezes operada nas ideias de um criminoso endurecido e impenitente até a morte, se o transpasse lhe não fosse tão bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria, em consequência, o não haver espíritos maus. O arrependimento é muita vez tardio, e daí a dilação do castigo. A obstinação no mal em vida provém, às vezes, do orgulho de quem recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que, lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaira. Então, enquanto estamos submetidos a esse, pode-se dizer, embotamento do corpo, essa influência do corpo, nós temos muitas dificuldades em lidar com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, a nossa prepotência. Roto esse véu, súbita a luz o aclara, e ele se encontra senhor
da sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germe do bem, de modo a lhe serem precisas novas provações para se corrigir. É interessante essa observação final aqui da primeira comunicação, que quanto mais nós insistirmos em continuar com os erros que cometemos, com os hábitos que não são bons, maior dificuldade teremos e novas provas e sempre mais difíceis teremos também, com certeza. Então fica aqui a primeira comunicação como alguém que cometeu um erro, não se arrependeu enquanto em vida no corpo, mas se arrependendo logo em seguida. Então, tendo a oportunidade de ser ajudado por isso. E eu trago uma lembrança no livro Nosso Lar, André Luiz, um homem trabalhador, chefe de família, que não havia praticado o mal, mas também não praticara o bem. E tinha dois hábitos viciosos, que era a bebida e o cigarro. E foi, claro, ele gravitou para uma região de sofrimento. E ele persistiu em não, de alguma forma, buscar ajuda em Deus. Passado um tempo, alguns anos, ele se lembra e busca Deus, e imediatamente ele é socorrido. Então fica essa reflexão aqui nessa primeira mensagem, né? E que Deus nos abençoe e sigamos estudando, buscando a interpretação, os ensinamentos que essas mensagens nos trazem. Graças a Deus.